Irmã é curada do câncer. Veja o milagre que para muitos é impossível, mas Deus fez em sua vida. Prepare-se para uma revelação que vai desafiar tudo que você pensava saber sobre fé e destino. Logo após a vinheta. Meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Felipe Câncio. E se você está chegando aqui agora nesse canal e não é inscrito, eu quero te pedir, se inscreva no canal e também ative os sininhos das notificações. É claro, deixe o joinha para esse vídeo, vai nos ajudar bastante. Para muitos que não têm fé e que não acreditam em milagre, esse vídeo vai te deixar pensando de uma maneira totalmente diferente. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. E no vídeo de hoje eu trago algo que Deus fez na vida desta irmã que deixou muitas pessoas de boca aberta. E hoje eu vou contar para vocês com detalhes um dos milagres que Deus fez na minha vida, que foi me curar do câncer maligno na cabeça. A minha história de vida e a história de vida dos meus pais foi muito sofrida, mas é uma história de muita fé e muita superação. Meus pais tiveram uma vida muito sofrida, ambos tiveram que largar os estudos desde cedo para vir para São Paulo tentar uma nova vida. Minha mãe morava no interior de Goiás e meu pai no interior de Pernambuco e vieram para São Paulo para ter uma vida melhor, para trabalhar. E em São Paulo eles se conheceram através da congregação cristã e se casaram no ano de 85 e foram morar de caseiros no interior de São Paulo, na região de Santa Branca. E ali naquele lugar, no interior de São Paulo, começou o sofrimento. Porque ali eles não tinham salário, não tinha comida, só comia o que plantava. Passaram mais de meses comendo chuchu, não tinha trabalho, não tinha emprego na região. Era interior, não tinha ninguém, no meio do mato. E ali começou o sofrimento, na vida dos meus pais. E no meio daquele sofrimento, minha mãe veio engravidar. Passando por muitas dificuldades no seu casamento, no seu lar, sem alimento. E ali ela veio engravidar de mim. Uma gravidez muito difícil, sem nenhum recurso, sem nenhum planejamento, sem nenhuma estrutura. E eu vim nascer bastante desnutrida, porque minha mãe não tinha como se alimentar na gravidez. Eu nasci ali com menos de 2 quilos, bem pequenininha. E 3 meses depois do meu nascimento, minha mãe veio engravidar novamente do meu irmão Josué. E naquela época eu não sabia o sexo, só sabia na hora, era para ser Sara ou Josué, e aí na hora descobriu que era Josué. E ali, meu pai vendo aquela situação difícil, sem emprego, sem alimento, eu com 3 meses de vida e minha mãe grávida novamente, meu pai pegou minha mãe e veio pro extremo sul de São Paulo. Na época eu já estava com 9 meses e minha mãe grávida de 6 meses, do Josué. E ali nós fomos morar em 2 cômodos na casa do saudoso irmão Antônio. Nós temos uns parelheiros que nos ajudou, que ajudou meus pais e emprestou 2 cômodos na casa dele. Na época ele já tinha 5 filhos e a esposa grávida também do 6º. E foi assim que nós fomos morar em Parelheiros. E quando eu fiz 1 aninho de vida, minha mãe 3 dias depois ganhou o Josué. E eu comecei a chorar bastante e a reclamar bastante e ninguém entendia, achava que era fome, manha, ciúmes, birra. E foram passando-se os dias. 3 meses depois que o Josué tinha nascido, minha mãe veio engravidar novamente. Ali no meio daquela dificuldade, passando necessidade, eu tomava leite de saquinho porque não tinha mais leite materno, minha mãe já estava grávida do 3º filho e não tínhamos alimento. Meu pai trabalhava de varredor de rua na prefeitura, ganhava na época R$100, referente ao salário daquela época, por mês. Era uma vida muito difícil, morando em 2 cômodos de favor, ali na casa de outras pessoas. E minha mãe veio engravidar novamente, no qual seria o Moisés. E passando-se os dias e eu chorando, e começou a sair um tipo de uma secreção do meu olho esquerdo. Mas nós não tínhamos recurso nenhum. O hospital mais próximo da nossa casa, ali na região de Parelheiros, na época, era em Santo Amaro, a 40 quilômetros da nossa residência. E aí foi passando os dias e a única coisa para resolver que nós tínhamos na época era a oração.
E aí, meus pais oravam, né, apresentavam, e eu chorava muito. E cada dia que passava eu chorava mais e mais. E naquela época, as mulheres não evitavam, não tinha nenhum tipo de contraceptivo para evitar ter filhos, então era assim, praticamente um filho atrás do outro. E ali o Josué com 3 meses de vida, eu com 1 ano e 3 meses, minha mãe veio engravidar novamente do Moisés. E ali no meio daquela situação, daquela pobreza, para vocês terem uma ideia, minha mãe com a idade de 34 anos já não tinha mais nenhum dente na boca. Já tinha perdido todos os dentes da boca, né, porque naquela época também, se o dente cariava ou dava algum problema canal, eles não obturavam, né, não tratavam, ia lá e arrancava. Para vocês terem uma ideia da nossa situação, minha mãe com 34 anos já não tinha mais nenhum dente na boca. E foram passando os dias, passando os meses, e passaram praticamente 12 meses, e eu chorando constantemente, né, de dores, e ninguém sabia o que eu tinha. E chegou o dia da minha mãe ganhar o Moisés, e ela passou mal, e foi levada para a Santa Casa. E faziam 20 dias que eu tinha acabado de completar 2 aninhos, e o Josué tinha acabado de completar 1 ano. Minha mãe passou mal, e ali nós ficamos com a irmã Lena, que morava na casa da frente, as crianças mais velhas cuidavam da gente, e minha mãe foi ganhar o Moisés. E a irmã Madalena conta que naquele dia eu amanheci com o rosto muito inchado, meu olho já não abria, com essa parte do meu lado paralisada, e descendo uma secreção muito escura, muito amarela do meu olho. E ela falou assim, essa criança não está bem, eu vou levar essa criança no médico. E ali eu fui levada no médico, quando ela me levou para a Santa Casa de Misericórdia. E assim que eu cheguei na Santa Casa de Misericórdia, eu fui transferida imediatamente para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né, um hospital ali no centro de São Paulo. E imediatamente já fui levada para a sala de cirurgia para fazer uma cirurgia de emergência, né, porque a minha situação estava em estado avançado, né, o meu diagnóstico. E ali foi raspada a minha cabeça. Na época eu tinha um cabelinho assim igual da Alice, todo cacheadinho, grande, e ali rasparam a minha cabecinha e foi feita uma abertura no meu crânio, aqui no meu osso, para remover o que, segundo os médicos, era um câncer maligno raro chamado histiocytose, que nasceu na minha arcada dentária, né? Que ele dá na arcada dentária. E como passou muito tempo, o câncer estava em estado avançado, então ele subiu, né, no meu osso, ele começou a envolver o meu osso, e também o meu cérebro, né? Então ele se alastrou, se espalhou pelo meu cérebro, então eu já tinha tomado uma boa dimensão do meu rosto, e eu era bem pequenininha. Na época as pessoas dizem que eu era muito pequenininha, muito magrinha, muito desnutrida, e o câncer é causado pela desnutrição, depressão ou intoxicação. A má alimentação também causa câncer. E no meu caso foi a desnutrição, né? Desde quando eu fui gerada, por minha mãe ter uma má alimentação, depois eu cresci, não tinha leite materno, né? Tomava fórmula, tomava leite ali de saquinho. Tudo ocasionou para surgir o câncer em mim. E ali foi aberta a minha cabeça. Eu estava com câncer maligno no rosto, que já estava em estado avançado. E ali eu passei por aquela cirurgia, uma cirurgia muito complexa, muito difícil. Foi removido um pedaço do meu osso e um pedaço do meu cérebro para remover aquele câncer que já estava em estado avançado. E ali os médicos chamaram os meus pais, se reuniram a junta médica ali e chamou meu pai, porque na época minha mãe não podia ir, porque ela tinha acabado de ganhar o Moisés. E meu pai chegou ali, ele disse que tinha toda a junta médica daquele hospital ali em torno daquela mesa, desacreditado, como que eu poderia estar viva, né? Como que aquele câncer tinha chegado numa proporção tão grande, como que tinha deixado de chegar naquela proporção tão grande, né? Tão avançada, né? Que eu já estava com praticamente 1 ano com câncer, né, no rosto. Como que eu tinha conseguido suportar tanta dor por tanto tempo, né? Porque é uma dor muito grande, é muito doloroso. Imagina, uma dor de dente já é... Se um dente, né, se uma cárie no dente já dói bastante, se um dente infeccionado já dói, imagina um câncer aqui na arcada dentária. E ali a minha cabecinha, por ser muito pequenininha, muito delicada, veio a coagular. Meu pai chegou ali e disse que eu estava num estado ali muito deplorável, um estado muito crítico, muito difícil. A minha cabecinha estava do tamanho de uma melancia, o sangue tinha coagulado. E veio abrir novamente, fazer uma nova cirurgia para remover aquele sangue que estava coagulado na minha cabeça. E ali os médicos chamaram meu pai na sala de cirurgia e falaram assim: olha, pai,
Tudo que nós podíamos ter feito por sua filha, nós fizemos. O que estava ao nosso alcance foi feito. Agora nós não temos mais nada para fazer e o Senhor leva a sua filha para casa para se despedir da família, né? E para ela descansar, porque pelo diagnóstico dela, ela não vai passar de 30 dias, né? No máximo ali, se ela resistir, não sabemos nem como ela resistiu a essa cirurgia, não sabemos como ela resistiu esse tempo todo com esse câncer. Ela tem sido muito forte, muito guerreira, porque eu tinha acho que menos de 8 quilos na época, com 2 aninhos, bem desnutrida, bem magrinha, bem pequenininha, e consegui resistir a 2 cirurgias. Então eles não acreditavam como que eu tinha conseguido resistir a 2 cirurgias e com um diagnóstico, né, de um câncer maligno ali que tinha tomado uma proporção muito grande, né, na minha cabeça. E naquele momento meu pai disse que as palavras que os médicos falaram entraram no ouvido e saíram no outro, né, não desceram no coração dele. E os médicos falaram assim: olha pai, leva essa menina para casa. E é bom que ela descanse, né? É bom que ela morra, porque senão vai ser muito difícil para o senhor criar essa criança, né? Que o senhor sem nenhum recurso, sem nenhuma ajuda. Como essa criança passou por um processo muito difícil, passou por uma cirurgia na cabeça, e a nossa cabeça é responsável, é um dos órgãos responsável por toda a nossa coordenação motora. A sua filha, ela não vai falar, ela não vai escutar, ela não vai andar, ela não vai enxergar. O câncer, né, tomou uma proporção muito grande na cabeça, afetou toda a coordenação motora dessa criança. Então, se essa criança sobreviver, é só para dar trabalho, né? Para ficar em casa, para o Senhor cuidar dessa criança vai ser muito difícil. Então, é melhor que ela descanse, né? É melhor que ela faleça, é melhor que ela vá descansar, né? Que ela vá para casa para despedir da família. E ali eu fui enviada para casa para morrer, para a família se despedir de mim. Mas quando a gente não tem nada, né? O ser humano, quando não tem recurso nenhum, quando não tem nada, ele usa a fé. E foi o que meu pai fez, usou a fé. E ali chegando em casa, os irmãos reuniu ali da nossa igreja, a junta ministerial, o ancião veio ali me ungir, orar por mim. E me ungiu, e a unção na nossa igreja nós cremos que é para a morte ou é para a vida. E foi passando os dias, eu fui receitado um remédio muito forte para mim tomar, remédio de tarja preta. E eu tomava aqueles remédios para controlar também a dor, que era muito grande, para aliviar a dor, né, da cirurgia. E foram passando os dias, eu fui reagindo, né, meu caso era muito crítico. Quem olhava para mim ali com os olhos humanos jamais acreditaria que eu sobreviveria. Ali em cima daquela cama, pele e osso, com a cabecinha inchada, com a cirurgia que era a cabeça inteira. Eu tenho hoje em dia uma cicatriz muito grande aqui. E quem olhava para mim ali, pelos olhos humanos, não acreditava que eu sairia daquilo. Não acreditaria que eu sobreviveria, já estava todo mundo preparado, né, para a minha morte. E foram passando os dias, meus pais não tinham recurso nenhum, né? A gente foi crescendo. Passando 3 meses depois que o Moisés tinha nascido, minha mãe veio engravidar novamente do Gessé. E ali eu fui crescendo, ali junto com meus irmãos, no meio da terra vermelha, sem psicólogo, sem fonoaudiólogo, sem terapia, sem acompanhamento médico. Não tínhamos condições nem de pagar uma passagem para ir no médico. Mas nós tínhamos o Deus dos deuses, né? O Deus do impossível. E eu não tenho nenhuma memória da minha infância, né? A época que eu passei por esse processo, eu não lembro de nada. Eu só lembro mesmo dos meus 5 anos, para vocês verem que eu tinha a cabecinha bem raspadinha, meu cabelo não crescia. E eu passava a mão assim na minha cicatriz e eu sentia, porque como minha cabeça coagulou na época com os pontos, ficaram alguns pontos dentro da minha cabeça, né? Uns pontos grossos de nylon preto. E eu passava a mão assim, eu sentia aquela linha que me incomodava e doía. E aquilo ali eu lembro até hoje, né? Que eu passava a mão e incomodava na minha cabecinha careca. Eu lembro também com 6 anos que eu andava com um paninho na cabeça e com a saia. E as pessoas me chamavam de veinha pela rua, né? Eu tinha apelido de veinha, porque eu andava com um pano na cabeça, que o cabelo não tinha crescido. E aí comecei a orar muito pro meu cabelo crescer. E Deus me deu o cabelo novamente, me deu porção dobrada, né? Que hoje em dia eu tenho cabelo para 2 cabeças. Foi passando os dias, eu fui crescendo. Minha mãe me colocou na escola, na primeira série com 7 anos. E quando eu estava com 10 anos, né? Eu já estava com condições melhores. Minha mãe me levou no médico, com todo o meu diagnóstico, com todos os papéis, né, com aquela pasta ali cheia de documento, né, do meu processo da minha cirurgia. Minha mãe levou no médico porque eu tinha muita enxaqueca. Eu sentia fortes dores de cabeça, tinha uma enxaqueca muito forte, e ela me levou no médico com medo, né, com receio de ser alguma coisa na minha cabeça.
E ali ela me levou, e quando o médico viu aquele diagnóstico, viu aqueles documentos, né, ele não acreditou. E me encaminhou na hora para o Hospital São Paulo, o Hospital do Câncer da Criança, ali na região da Santa Cruz, em São Paulo, no centro de São Paulo ali. E eu comecei a ser acompanhada pela junta médica. Na época meu cabelo já estava bem grandão, né, já estava bem igual a Alice, bem cacheado, abaixo da cintura, com o cabelo bem grande. E eu comecei a ser acompanhada, e aí aqueles médicos faziam vários exames em mim. E eu gostava muito de ir naquele hospital, né? Porque eu chegava ali, tinha muitos brinquedos, muita comida boa, era o dia inteirinho, né, que eu passava ali. Só que eu não entendia nada, né? Pra mim era diversão aquilo. Eu tinha 9 para 10 anos. Eu chegava ali, tinha brinquedos da Fisher Price, que hoje em dia eu conheço a marca. Marcas muito caras, brinquedos maravilhosos. Só que aquilo fazia muito mal para minha mãe, porque toda vez que nós íamos lá, a cada dia que nós chegava lá, uma criança falecia. Era um prédio muito grande, que ali vivia crianças internadas, crianças que passavam por cirurgia, e as criancinhas tudo carequinha. A única que tinha cabelo ali naquela sala era eu. E eu lembro que eu ficava brincando ali com as criancinhas para esperar o médico chamar, né, para a sala para atendimento. E uma vez nós fomos entrar no elevador, o elevador parou no nosso andar, e o elevador tava... E quando abriu aquele elevador, tinha uma criancinha com um pano branco ali em cima, e a junta médica toda triste, ela e a mãe chorando, dentro do elevador, descendo pro andar de baixo. Que aquela criancinha tinha falecido, né? E minha mãe ficou muito mal naquele momento. Eu não entendi, não percebi nada ali no momento. Hoje em dia que eu percebo, né? Quão difícil era aqueles momentos naquele hospital. Que pra mim era diversão. E ali eu fui apadrinhada. A padrinhada é uma pessoa, né, anônima, que fornece subsistência para as crianças, né, porque sabe que as crianças têm pouco tempo de vida, menos de 1 ano de vida, então tenta fazer a vida daquela criança a melhor possível. E ali eu fui apadrinhada, ganhava muito brinquedo, muito presente, e ganhei também tratamento odontológico, né, foi a primeira vez que eu fui num dentista, tratar meus dentes em Moema com a doutora Fernanda, um consultório chiquérrimo ali. Foi a primeira vez que eu entrei no dentista, né? E recebi o encaminhamento para receber um bilhete de deficiente físico, né? De deficiência física, para mim andar, né? Porque minha mãe me acompanhava para minhas consultas. Então, como ela não tinha condições de pagar as passagens, eu recebi um encaminhamento para a SP Trans para conseguir um bilhete, né? Um cartão. Na época a gente apresentava para o motorista, fui na SP Trans, tirei a foto e era escrito deficiente física, porque eu tinha deficiência física e com acompanhante, né, com direito a acompanhante no meu cartão. E eu andava com aquele cartão para cima e para baixo, eu tinha direito a metrô gratuitamente, a ônibus da MTU, que era uma empresa metropolitana, e a empresa de São Paulo, a SP Trans. E ali eu tinha vários acompanhamentos. E quando eu estava com quase 12 anos, surgiu um novo tratamento em São Paulo, uma clínica em Moema, ali em frente ao Parque Ibirapuera. Chegou uma máquina nova, uma máquina de ressonância magnética, de tomografia, e eu fui encaminhada para fazer uma tomografia na minha cabeça. E naquele dia eu aspirei ali um balão preto, né, de oxigênio, e foi uma anestesia geral muito ruim, uma sensação horrível. E ali apaguei, dormi o dia todo e fiquei dentro daquela máquina por várias horas, né, eles fazendo a tomografia da minha cabeça. Passei muito mal quando eu acordei, né, uma situação muito difícil você tomar uma anestesia geral. E fui enviada para casa para esperar o resultado. E quando o resultado chegou, né, os médicos, na concepção deles, né, na neurociência, eles falam que por eu ser muito pequena, o meu cérebro nasceu novamente, cresceu novamente, né? Aqui eu tenho uma falha nos meus ossos aqui, é bem fininho, é bem sensível essa parte aqui do meu rosto, tem uma cicatriz bem grande. Mas na neurociência eles falam que, né, como eu era muito pequena e o câncer, né, no meu cérebro, foi removido um pedaço do meu cérebro, quando eu era criança ainda, o meu cérebro, né, regenerou e nasceu novamente o pedaço que faltava. Para mim, para minha família, para meus pais, nós cremos que foi Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, que me deu um cérebro novo, que devolveu a minha fala, a minha audição, a minha visão, o meu cabelo, né? A neurociência, eles têm explicação, né? Eles têm a explicação deles, mas para minha explicação, para mim que creio em Deus, eu creio que foi o Deus do milagre, porque eu não fiquei com nenhuma sequela, eu não fiquei com nenhuma paralisia, né, no meu corpo. Quem olha para mim, se eu não falar, não contar, ninguém acredita que eu tive câncer. Mas essa história foi acompanhada por todos que moravam ali no Recanto Campo Belo, em Parelheiros. Todos os mais antigos acompanharam essa história de perto, me viram,
né, com a cabecinha raspada, foram lá me visitar quando eu cheguei em casa, que eu fui para casa para morrer, naquela época era enviada para casa para morrer em casa. Então todos viram esse milagre. Tem muitos aí que podem confirmar esse milagre que Deus fez na minha vida. Eu lembro também que uma vez eu fui numa festa de Natal no Hospital São Paulo e a menina falou pra mim: o que essa menina tá fazendo aqui? Porque todas as criancinhas eram careca e ela não queria me dar o presente de Natal na hora de ir pro Papai Noel. Ela não queria deixar eu ir pra pegar meu presente porque ela não acreditava que eu tinha câncer. E ali ela viu meu diagnóstico, viu que eu tinha sido enviada, achou que eu era uma intrusa ali no meio daquela festa. E depois que eu recebi o diagnóstico, né, que eu não tinha mais câncer, que eu não tinha nenhuma sequela, que a única cicatriz que ficou foi externa na minha cabeça. Deus me curou por completo. Aí foi cancelado todos os meus benefícios, mas eu confesso que eu fiquei imensamente feliz, sabe? Porque eu sofria muito bullying. As pessoas falavam que eu era deficiente mental, que eu era deficiente física. E ali eu, na minha cabecinha, né, na minha concepção, eu falei: nossa, agora eu não sou mais deficiente física, né? Porque foi comprovado que eu não sou mais deficiente, porque eu tinha um cartãozinho de deficiente, eu tinha acompanhamento com o médico. E toda vez que eu ia descer do ônibus, quando eu andava sozinha ou com alguma amiga, eu andava muito com a nega, né, com a Juliana, que andava comigo, que a gente ia pro Brás, pra muitos lugares. Eu com 12 anos já tinha meu bilhete, né, então como eu não pagava passagem, eu andava bastante, né, em São Paulo. E toda vez que eu ia mostrar pro motorista, o motorista olhava pra minha cara e perguntava o que eu tinha. O que você tem? E eu falava: eu sou deficiente física. Cadê a sua que deficiência você tem? Né, ficava me indagando e eu falava: eu já passei por 2 cirurgias na cabeça, já tive câncer, eu tinha que ficar dando satisfação toda vez que eu ia descer do ônibus, tinha que ficar explicando, dando explicação, e pra mim aquilo era muito constrangedor, e também porque eu sofria, né, que muitas pessoas falavam: nossa, você é deficiente mental, você é doida da cabeça. Então eu escutava muitas coisas negativas e aquilo ali me afetava. E eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu perdi todos aqueles benefícios, porque eu falei: nossa, eu não sou mais deficiente mental, né? Eu não tenho mais deficiência nenhuma. Hoje em dia não se fala mais assim, né? Hoje em dia mudou o termo. Hoje em dia são pessoas com necessidades especiais. Mas naquela época se usava esse termo, que era um termo muito agressivo, né? E continuando, eu comecei a estudar, eu terminei meus estudos, me formei na faculdade de artes. Deus preparou meu casamento, preparou meus 2 filhos. E hoje eu louvo a Deus, né, porque eu estou com 34 anos de idade, nunca mais aquela enfermidade voltou a me assolar, nunca mais tive nenhum sintoma, nunca mais tive dor de cabeça, né, Deus me libertou por completo. Porque para Deus nada é impossível, para aquele que crê em Deus nada é impossível. E no ano de 2018, nós finalizamos o ano ali sem nenhum centavo, né? Viramos o ano, iniciamos o ano de 2019 sem nenhum centavo, contando moedas. E eu já estava em oração para vir para Portugal, para mudança de país. E ali meu esposo foi buscar a palavra, Deus confirmou as 7 palavras. Né? Confirmou que podia ir, que eu sou contigo, só que a gente não tinha condições nenhuma, financeira nenhuma, para poder sair do Brasil. E ali, como Deus tinha confirmado tudo, eu comecei a falar, né, para algumas pessoas que nós estava nos preparando para vir para Portugal. E muitos começaram a rir da nossa cara: vocês vão como para Portugal? E eu fui buscar a palavra e Deus falou assim: o meu poder não diminuiu. O meu poder é o mesmo. Eu sou o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Meu poder continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E ali eu falei: Senhor, né, hoje em dia as condições mudaram. Eu não preciso mais, Senhor, que você abra para mim o Mar Vermelho. Mas eu preciso, Senhor, de condições para mim subir, né, dentro do avião e atravessar por cima. Prepara condições para mim, Senhor. Prepara condições para nós poder atravessar o oceano. Para resumir, meu esposo foi fazer um orçamento na casa de um português ali na Paulista. Os sogros dele vieram da Itália e construíram aquela mansão ali de esquina com a Paulista. E ele veio com a esposa, né, de Portugal, que ele é português casado com a italiana, e vieram morar na mansão do sogro. E a mansão precisava de algumas reformas, né? Eu tinha feito várias reformas na mansão. E meu esposo foi ali fazer um orçamento, aí fez uma pintura, pegou um dinheirinho, aí já fez o primeiro passaporte. Na semana seguinte, né, terminou o trabalho, aquele senhor chamou meu esposo e falou para ele assim: olha, eu preciso fazer uma reforma na minha garagem, na minha sala de jogos e trocar todo o azulejo da minha piscina, ao redor da minha piscina. E ali meu esposo fez o orçamento, e aquele orçamento ficou em 30 mil reais. E para resumir, aquele senhor tem empresa em Portugal, em Cascais, e faz várias transações em euro, e meu esposo contando para ele que ia vir para Portugal, falou para ele assim: como você sabe onde que troca euro, como que faz para trocar euro, que eu queria
que eu estou em mudança para Portugal e precisava de euro, né? Onde que eu consigo euro mais barato? Ele falou assim, ó, eu não consigo euro mais barato para você conseguir a cotação do dia, mas eu troco, te pago em euro, se você quiser, metade em real, metade em euro. E ali quem iniciou o ano sem nenhum centavo na mão, contando moeda para comprar um frango, finalizou o ano com um bolso cheio de euro, em Lisboa, em um apartamento de luxo, que nós ficamos num apartamento de 70 euros a diária, comendo nos melhores restaurantes que nós descemos ali em Lisboa. Meu marido me levou para comer no melhor restaurante, para ficar no melhor hotel ali em Lisboa. Isso é para quem crê. A minha vida, desde o meu nascimento até o dia de hoje, eu tenho contemplado muito milagre de Deus. Não tem sido fácil, mas eu tenho contemplado muito milagre de Deus. Tenho lutado para viver dia após dia. E se você aí, onde você tá, estão te humilhando, estão rindo da sua cara, estão te perseguindo, dá glória a Deus. Porque tudo isso que está acontecendo na sua vida é permissão de Deus, para que você saia daí de onde você tá e Deus te coloque num propósito que Ele tem na sua vida. Se não fosse as perseguições, as lutas que tivessem vindo sobre nós, se não fossem as chacotas, quando a gente falou que ia vir para Portugal, muitos davam risada, muitos achou que eu ia ficar um mês em Portugal. Muitos achou que eu nem ia vir, muitos achavam, como que vocês vão ir para Portugal em um ano? E eu caladinha, só vendo Deus operar, que Deus falou, calada você vence, eu caladinha. Não falava nada, só vendo o operar de Deus. Você tem dinheiro? Eu falava, não, Deus proverá. Eu falava, Deus proverá, não tenho, mas Deus proverá. E Deus proveu tudo, confia somente em Deus. Se Deus falou que é contigo, Ele vai ser contigo. Deus permite coisas na nossa vida que nós não entendemos, mas dá glória a Deus até pelas coisas ruins. Que o que Deus permitiu na vida de José, ele foi vendido para o Egito pelos próprios irmãos, foi preso. Quem imaginava que um ex-presidiário se tornaria, né, o governador do Egito, reinaria sobre todas as nações? Por isso que muitas vezes Deus permite coisas na sua vida que você não está entendendo, mas é para tirar aí dessa zona de conforto, para te tirar de onde você está e colocar lá, para te colocar lá no propósito que Ele planejou na sua vida. Deixa Deus no controle da sua vida que você vai se surpreender. A partir do momento que eu deixei Deus controlar a minha vida, controlar meu casamento, falo assim, Senhor. Deus falou, está preparada para dar glória, mesmo quando tudo parecer dar errado. Eu falei, tô, Senhor, tô. E ali, em 2018, eu me sentia no fundo do poço. Mas quando você tá no fundo do poço, a única saída que tem é para cima. Não tem mais nem pro lado, nem para direita, nem para esquerda, nem para baixo. A única saída é para cima. E ali Deus falou, é virada de cativeiro. E quando Deus fala, é já, é já. Quando chegou o momento de Deus, ninguém impede. Ninguém acreditava que em um ano eu ia conseguir atravessar o oceano. Eu não tinha condições financeiras. Se eu fosse olhar pelos meus olhos humanos, eu não conseguiria. Mas eu tinha uma confiança em Deus muito grande. Eu sabia que Deus ia prover. E Deus proveu de uma forma extraordinária. Que hoje eu posso contar. Que na época eu não falava, não contava, né? Deus preparou emprego, Deus preparou trabalho, Deus preparou dinheiro. Deus preparou todas as condições para a gente atravessar o oceano e chegar aqui do outro lado. E hoje eu estou aqui dando glória e honras a Deus, né? Porque a sua misericórdia é infinita e dura para sempre. E esse é o vídeo de hoje. Se você conhece alguém que está precisando de uma palavra de fé, envie esse vídeo para seu amigo. Deus abençoe cada um de vocês. A Alice dormiu aqui no meu colinho, chegou da escola agora, dormiu aqui. O Abraão tá ali brincando. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Como nos lembra Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois mesmo nos momentos mais sombrios da nossa vida, Deus está trabalhando ao nosso favor, está trabalhando para o nosso bem. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo junto comigo, uma satisfação enorme, já estamos chegando a 50 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e também compartilhe este vídeo, esse lindo testemunho. Deus abençoe, um abraço fraterno, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser.